Prezados amigos, irmãos, vamos dar continuidade às nossas palestras sobre a verdadeira e única igreja que o Senhor Jesus edificou e que os apóstolos pregou e foram formando em cada cidade uma igreja, todas baseadas nesta unidade. Nenhum apóstolo criou para si uma igreja. Nós não temos uma igreja paulina, petrina. Não temos. Nós temos a igreja. Os apóstolos foram fiéis, foram dignos, responsáveis. Nenhum apóstolo criou uma igreja em seu nome. Eles foram servos de Jesus Cristo e fizeram a obra com Jesus, porque a igreja é o eterno propósito de Deus. Então, todos que temem a Deus, todos que amam a Deus, se encaixa no propósito de Deus, que é ter a igreja. O que Deus mais quer na terra é ter a igreja. Então a igreja é tudo. A igreja é a razão porque nós somos salvos. Deus nos salva para a igreja. Jesus veio com o propósito de fundar a igreja. A Bíblia diz que ele deu a vida para remir para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Isto é a igreja. E Paulo então deu a vida pela igreja, orou pela igreja, sofreu pela igreja. Paulo diz: meus irmãos, por quem eu sinto novamente dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo deu a vida pela igreja. Então, quando você quer amar Jesus, ame a igreja. Quando você quiser fazer alguma coisa por Jesus, faça pela igreja. Quando você quiser abraçar a Jesus, abrace a igreja. Jesus é a igreja é Cristo. Cristo cabeça, a igreja é o seu corpo, a plenitude dele. Então, queridos, é muito importante você colocar na sua cabeça, ter o entendimento que ser a igreja é um privilégio. Ser membro do corpo de Cristo é a coisa mais significante que existe para o crente. Cuidado com essas igrejas que se chama igreja inventada pelo homem. São verdadeiras empresas, têm o seu CGC, são pessoas jurídicas. Essas igrejas que estão por aí, que se dizem igrejas, mesmo que não tiver ninguém lá dentro, ela é uma empresa. Ela é organizada como uma empresa. Ela compra, ela vende, ela tem igrejas que têm faculdade, tem igreja que tem rádios, tem igreja que tem televisão. Isso não é igreja. Você acha que a igreja pode comprar alguma coisa? A igreja é uma instituição divina. Eu, Fernando, posso ter uma creche. Eu, Fernando, posso ter uma faculdade. Mas a igreja não. A igreja não. A igreja não pode. A igreja não é uma pessoa jurídica. A igreja é o Espírito de Cristo dentro de nós, nos formando como igreja. Então aqui em João capítulo 5, versículo 39, Jesus diz o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Por que há tantas divisões? Por quê? É a Bíblia a culpada? Não. Porque as pessoas não entendem o que é a igreja. Eles acham que a igreja é um grupo de pessoas que se reúnem com a Bíblia na mão, criam umas doutrinas e viram uma igreja. Colocam um nome naquele grupo e viram uma igreja. Mas vamos fazer aqui um esforço racional. A Bíblia diz que devemos prestar a Deus um culto racional, inteligente. Vamos ser inteligentes agora para pensar o seguinte. Digamos que haja uma cidade que não tem nenhum conhecimento de Deus, uma cidade totalmente isolada do mundo, nunca ouviu falar de igreja, nunca ouviu falar nada sobre Jesus e sobre a igreja. Chega um anjo, chama o prefeito e diz: prefeito, Deus mandou entregar esse Novo Testamento para essa cidade, para você convocar toda esta cidade, a população, leia este livro diante deles, distribua cópia para todos eles, quero que vocês estudem. E aqueles que quiserem viver segundo este livro, cria-se aí
um grupo conforme tudo que está escrito nesse livro e seja diferente, seja separado daqueles que não querem. Então, vocês, a partir de agora, vocês vão ser divididos entre aqueles que seguem a Deus, através deste livro, e daqueles que não querem seguir a Deus. Então, ele distribui para todo mundo e nós começamos a ler. Ninguém nunca ouviu falar de nada. Pega o Novo Testamento. Você pode fazer isso. Desconsidere todos esses autores de igreja aí. Esqueça o que disse Lutero, o que disse Calvino, o que diz Daniel Berg, o que diz Franciscon, e esses homens todos, Edir Macedo, R.R. Soares, Miranda Leal. Esqueça esses homens. Nunca houve na história. Você esqueceu tudo isso. E você vai partir do Novo Testamento. Você vai encontrar lá em Mateus, Jesus dizendo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então você já começa a falar, puxa, o nome que o Senhor está dando para esse povo se chama igreja. Depois, Paulo perseguia a igreja. Olha, aqui Paulo perseguia a igreja. Depois Paulo se converteu e mandou e começou a pregar e falar da igreja. Então, esse povo chama igreja. Você vai achar isso na Bíblia. Você não vai achar outro nome. Esqueça, não existem esses outros nomes. Você nunca ouviu falar. Você nunca ouviu falar nos outros nomes. Você vai seguir o que a Bíblia está falando. Aí você vai achar, olha, devemos amar. Aqueles que amam são discípulos de Jesus. Aí você vai lá para João 17, diz, Pai, Jesus orando, eu quero que todos que creiam em mim, aí nós já conhecemos Jesus pelas Escrituras, começamos a segui-lo, e aí nós descobrimos que para ser dele nós temos que ser unidos, todos da cidade, todos aqueles que querem vão ser unidos. Então todos que aceitaram Jesus e que quiseram seguir o Novo Testamento agora são um na cidade. Chamam igreja e são unidos. E como é que a gente faz para reunir? Aí vai lá para Coríntios, aí acha lá em Coríntios. Quando vocês se reunirem, um tem salmo, outro tem profecia, outro tem... cada um tem alguma coisa. Todos poderão profetizar, todos poderão falar. Então é uma assembleia, onde todo mundo se reúne, todo mundo pode falar, todo mundo pode dar sua opinião ali, tudo com ordem e decência, desde que seja para edificação. O que você vai aprender com o Novo Testamento? Você vai aprender que a igreja se chama igreja. Você não vai achar lá nome presbiteriano, batista, metodista, congregação cristã do Brasil. Você não vai achar esses nomes. Então, esqueça esses nomes. Nós vamos todos nessa cidade, então, chamar igreja, seguir a Jesus, ser amorosos, praticar o amor, praticar as reuniões, porque a Bíblia, aí nós vamos achar lá que aquele que anda na luz, como ele na luz está, deve andar em comunhão uns com os outros. Então nós vamos ter comunhão, vamos estar sempre reunidos para tomar a ceia. Seria isso a igreja. Então, querido, esqueça tudo que você ouviu até agora, vai para a sua Bíblia. Sabe por quê? Porque você é responsável por você mesmo. Não seja Maria vai com as outras. Você tem uma mente. Você foi criado por Deus, a imagem do Senhor, inteligente, para fazer perguntas. Sabe por que a maioria estão aí? Não cresce porque estão debaixo de uma autoridade que não veio do Senhor. Se você estiver debaixo da autoridade de um homem, que é autoridade porque tem uma carteirinha de teólogo, porque ele se diz que é pastor, alguém diz que ele é pastor, ele se declara pastor, chega e manda, você coloca-se debaixo da sua autoridade, você nunca vai crescer, porque a autoridade dele não é a autoridade de Cristo. Mas se você estiver na verdadeira igreja, Jesus levanta pessoas com a autoridade dele. E você se submete espontaneamente, porque você vê nele a vida de Deus. Aí você cresce como filho de Deus, porque é o próprio Deus que está te governando. Então na igreja as coisas acontecem espiritualmente, tudo por amor. Ninguém vai pastorear por interesses. Ninguém. Todos é por amor, amor a Cristo, amor aos seus irmãos, porque para eu ser corpo eu preciso dos outros membros. Então eu vou cuidar dos membros para que eles existam, para que eu junto possa existir com eles. Para que junto eu possa adorar ao Senhor com eles, queridos. E para que eu possa ouvir deles muitas instruções vindas de Deus.
Então eu me submeto ao corpo de Cristo. Todos nós nos submetemos ao corpo. Jesus é o cabeça. E ele fala através das pessoas que ele quer falar. Ele age no nosso meio. Nós somos sadios. Na vida da igreja nós temos saúde. Na vida da igreja nós temos unção. Na vida da igreja nós temos alegria, paz, poder. A igreja é algo tremendo. É algo espiritual. Essa coiseira, eu vivi 35 anos lá. Nós íamos para a reunião ver pastor brigando, um com o outro, ciumeira, um numa igreja maior porque ganha mais, aquela loucura, pastores querendo provar um salário maior, os presbíteros não, porque os presbíteros eram que pagavam. Eu participei de tudo isso como delegado, sofri demais. Lembro um dia que um pastor chegou para mim e disse assim: olha, estão cogitando de me mandar lá para aquela cidade lá onde você lá é o presbítero. Eu vim fazer uma pergunta para o irmão. Falei: que pergunta, pastor? Eu quero saber se a igreja lá pode pagar o meu salário. Eu disse: quanto é o salário do pastor? Ele disse: eu por cada 5 anos eu ganho tanto, deu lá o número, e eu era o tesoureiro na época. Eu disse: a igreja pode sim, a arrecadação cobre isso, ainda sobra um pouco. Eu disse: então eu vou lá, então eu vou para lá. E sabe quem foi lá para a igreja lá? Foi ele. E depois nós dizemos que quem manda o pastor para as igrejas é o Espírito Santo. Olha, foi a maior decepção que eu tive na minha vida. Foi dessas decepções que eu fui tendo, e clamando ao Senhor, e orando: Senhor, dá-me integridade, não deixa... Eu lembro que uma vez eu orei com todo o meu coração: Senhor, não me deixa morrer antes de eu participar da plenitude do Evangelho. Eu vejo a igreja como algo santo, custou sangue, custou a vida.